Fala galera, e aí, beleza? Bem, meu nome é Daniel, do canal Sábio Satoshi, e se você tá chegando agora, eu vou explicar pra você que a riqueza, ela realmente pode te levar à ruína, mas pra tudo tem uma solução. Então fica aí que eu vou te contar o racional por trás de todo esse tema. Bom, primeiro ponto que a gente precisa entender, pessoal, e que é realmente muito interessante, é que a definição de riqueza e de fortuna, ela é diferente. Mas a maioria das pessoas não entende isso, não faz essa distinção na prática. E a riqueza a gente pode considerar, pessoal, que ela consiste em você ter uma receita mensal que pague custos elevados fixos. Mas isso não significa que essa pessoa ela tenha ativos que compõem o seu patrimônio. Então, uma pessoa ela pode ter uma casa luxuosa, extremamente confortável, carros na sua garagem, e ela pode realmente ter um custo fixo mensal alto, mas o salário ou a distribuição de lucro dessa pessoa, ela consegue suprir, de certa forma, esse custo fixo. Um exemplo prático na minha vida, eu tenho um conhecido meu, amigo. Cara, todo ano ele muda de carro, ele tá trocando de carro. E da última vez que eu vi ele tava com um carro realmente, assim, um carro esportivo, uma BMW. Eu nem sei dizer o nome, eu não entendo muito bem de carro. Mas era um carrão, assim, cara, que dava aquela roncada absurda. E eu pensei, nossa, ele realmente... O que será que ele tá fazendo agora pra ter tanto dinheiro assim pra poder comprar um carro desse, né? Então eu fui conversar com ele e ele me disse que na verdade aquele carro era financiado, ele estava pagando as prestações e provavelmente ele ia trocar aquele carro, ia vender, iniciar um novo empréstimo em cima desse novo carro. E aí é que o conceito de riqueza na prática, ele demonstra que as pessoas, ao praticar isso, elas realmente estão indo para um risco de ruína. Porque gastar o dinheiro para mostrar para outras pessoas quanto dinheiro você tem, realmente é uma forma extremamente rápida de você ter menos dinheiro e acabar sem nenhum dinheiro. Tem um outro exemplo também muito interessante que aconteceu com uma pessoa que tinha riqueza, tinha fortuna, que é a cantora Rihanna. Ela quase foi à falência e no final das contas, ela culpou o consultor financeiro dela. E ela até acabou processando o consultor financeiro dela. Eu não sei se ela ganhou o processo ou perdeu, mas em uma entrevista, o consultor ele falou assim: não era óbvio para ela que se você gasta o seu dinheiro com coisas, você vai acabar com as coisas e sem o seu dinheiro. Então, isso realmente não é óbvio para as pessoas. A maioria acha que ser milionário é torrar 1 milhão em várias coisas luxuosas que vão satisfazê-las naquele determinado momento, quando na verdade é totalmente oposto. E aí é que nós temos algo totalmente distinto da riqueza, né? Que é a fortuna. Então a fortuna ela é algo escondido, é uma opção de poder comprar, mas não fazer aquilo. Então isso proporciona a opção de não comprar algo hoje para que você possa comprar algo de maior valor futuramente. Então, na minha visão, isso é uma sabedoria. E eu não estou falando aqui para não gastar o seu dinheiro, para não ter o teu conforto, para não comprar coisas. Muito pelo contrário. Eu acho que você precisa comprar essas coisas para que você tenha conforto na sua vida, para que você ganhe produtividade, eficiência em várias coisas, mas sem o objetivo de mostrar riqueza e de mostrar, na verdade, para as pessoas que você tem algo que, na verdade, não tem. Então, para mim, isso demonstra muita sabedoria, né? De um lado nós temos a ruína e de outro lado nós temos a sabedoria. E se a gente for pegar também a prática de exercícios, é uma analogia interessante para se fazer. Então a riqueza é quando você, por exemplo, treina durante o dia, você faz o seu exercício diário, você se esforça bastante, e aí você chega no final da noite e fala assim, bom, já que eu me esforcei tanto, acho que eu mereço esse docinho aqui hoje. E aí você acaba comendo esse docinho, né?
E já a fortuna, ela é optar por não comer esse doce e manter a sua rotina saudável. Para mim faz muito sentido essa analogia. Só que a fortuna, ela também tem um problema. O problema, na verdade, é a sua natureza oculta. Então a gente não consegue ver, a gente não consegue tomar como exemplo pessoas que têm fortuna. É muito difícil, na verdade. Então quando a gente vê um amigo nosso gastando, um vizinho gastando, comprando carro, enfim, aquele desejo de ganância, né? Aquele desejo, um desejo ruim, ele começa a florescer dentro da gente. Então a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com esse tipo de situação. Mas o importante é a gente saber que o mundo tá cheio de pessoas modestas, que possuem muito mais dinheiro do que você imagina, e pessoas que parecem ricas, mas estão à beira da ruína. E se a gente for pegar informações históricas, né, de grandes pensadores, grandes filósofos aí da humanidade, por exemplo, Aristóteles, ele falava num termo grego, eudaimonia, é bem difícil de falar, e ele pode ser traduzido como felicidade ou boa-ventura, e está extremamente relacionado à felicidade, prosperidade e florescimento. E isso sugere que a boa fortuna é parte integrante, inerente de uma vida bem-sucedida. Olha que coisa incrível, que já se falava isso antes de Cristo. E depois também tem Jesus, e lá em Mateus, que também diz que ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon significa riquezas da terra, e a raiz do mal é o orgulho. Então o que eu interpreto disso? Que você ter riquezas, gastar de forma irresponsável, consumir coisas apenas pensando em você mesmo, querendo mostrar para as outras pessoas que você é rico, isso, de certa forma, você não está fazendo bem, né? E se você tem uma fortuna e quer que essa fortuna cresça, e você tem sabedoria de como gerenciar isso e também ajudar o próximo, isso significa que você está fazendo bem. Então é importante a gente ver esses conceitos históricos, porque eles estão presentes na humanidade sempre. E aí, na maioria dos vídeos que você vai ver semelhantes a esse, você vai ver lá os 5 passos, 7 passos para você ter prosperidade, para você criar um patrimônio. Ninguém fala dessa diferença de riqueza e de fortuna. Mas para efetivamente você mudar a sua mentalidade de riqueza, e isso aconteceu comigo também, de certa forma, mudar uma mentalidade de riqueza para uma mentalidade de fortuna, o que realmente mudou para mim foi conhecer o Bitcoin. Para você pode não fazer nenhum sentido isso que eu tô falando agora. Mas entenda que uma vez que você estuda o Bitcoin, como o ecossistema dele funciona, o porquê da existência do Bitcoin, e depois de você passar 1 ou 2 ciclos, a sua mentalidade muda completamente. E aí você fica mais destinado a acumular mais satoshis, mais bitcoins, obviamente. Isso é um pensamento que se torna natural. Então, apesar do Bitcoin ele ter 15 anos apenas, né, considerado como um ativo novo, mas ele é um ativo duradouro até esse momento. Ele cresce, o seu valor cresce ao longo dos anos. E a confiança nesse ativo só cresce. Justamente porque no Bitcoin não existe um político central, um imperador, de forma demagógica chega lá para você e fala assim, não, confia em mim, pode ficar tranquilo, a gente vai fazer dessa forma. Não, o Bitcoin ele tem princípios e conceitos matemáticos. Isso que é interessante da tecnologia. E a maior característica do Bitcoin é que é praticamente impossível alterar qualquer uma de suas características, que dão valor a ele mesmo. E hoje a gente vive num sistema que é alterado constantemente. Então altera-se a taxa de juros de acordo com a inflação, com o câmbio, altera-se a impressão da moeda, a oferta da moeda, vamos imprimir mais, vamos imprimir menos. Então no Bitcoin você não tem nada disso. Você simplesmente tem um sistema tecnológico que funciona de acordo com premissas matemáticas e é imutável. E aí na prática, o que você tem que fazer? Estude o conhecimento de base do Bitcoin, que é o conceito de existência dele, a tecnologia, como ela funciona, e também como investir. Essa é a base de conhecimento que você tem que ter com Bitcoin. Depois comece a investir na prática
e mantenha seu capital 1 ou 2 ciclos, que demora de 3 a 4 anos. Então, se você colocar tudo isso em prática, eu tenho certeza que a sua mentalidade de riqueza vai mudar para uma mentalidade de fortuna. Bem, pessoal, é isso. E se você achou esse vídeo útil, por favor, considere se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário. Isso vai ajudar muito para o crescimento do canal. Eu vou ficar muito feliz. Então, de coração, eu peço sua ajuda aí. E se você quiser assistir um vídeo interessante que eu fiz há pouco tempo sobre uma carteira nova que está entrando no mercado, uma carteira de Bitcoin totalmente diferente das que tem no mercado, assista esse vídeo que você vai entender na prática como que funciona. Valeu, galera, um abração para vocês!